Hoje vou ensinar como utilizar a máquina de costura e bordado da Pfaff, modelo Creative Ambition 640. Vou iniciar no módulo de costura. A Creative Ambition 640 é uma máquina eletrônica e possui tecnologia alemã para facilitar projetos de costura e bordados. Este é o cabo de energia da máquina, aqui é a entrada para o pedal da máquina e este é o botão de liga e desliga da máquina. A máquina possui, na lateral direita da máquina, a entrada USB, onde permite que você abra arquivos de bordados aqui na sua máquina. O volante da máquina fica ao lado direito da máquina. A máquina possui 150 pontos decorativos e 2 fontes de letras costuradas. E esse mundo de opções para valorizar ainda mais seus trabalhos e projetos. Vou mostrar para vocês os recursos do painel da máquina. Aqui eu tenho o painel da máquina onde mostra todas as informações sobre a máquina. Aqui este botão abaixo é o módulo de costura reta. Aqui eu posso abrir uma sequência quando for bordar. Aqui opções de fontes de letra e aqui o ícone de ferramentas, que mais à frente eu vou mostrar detalhadamente para vocês para que serve cada uma dessas funções. Aqui eu tenho 2 opções de espelhamento lado a lado e espelhamento ponta a ponta. Aqui tem o lixinho, que tem 2 funções, tanto para opções de fontes de letra quando eu estiver costurando, quando eu estiver fazendo algum bordado na máquina. No módulo de bordado eu tenho a opção de excluir aqui também. Neste botão eu abro uma sequência para salvar na memória da máquina, ou seja, se eu estiver escrevendo alguma palavra, eu tenho como salvar aqui e aqui eu encontro o arquivo salvo. Estes botões aqui servem como ajuste. Aqui eu tenho ajuste de comprimento do ponto reto, este de cima da largura, quando houver largura, se for em costura reta, é o posicionamento da agulha. E quando eu fizer qualquer alteração que não é o recomendável pela máquina, aparecerá um contorno escuro aqui na parte de trás do meu ajuste. Assim, ó. Aqui eu posso diminuir a costura chegando até 0, que a máquina não sairá do lugar, que é o ponto reto. Quanto 2,5, que é o recomendável pela máquina, e chegando até 5, que é o limite aqui, ó. Se eu mudar o posicionamento da agulha, no caso de ponto reto, também irá ter um contorno escuro. Se eu quiser voltar, ele volta pro 0.0. E este é o i de informação. Quando eu clico sobre, aparecerá o tipo de sapatilha e quando devo usá-la. No caso de botão, por exemplo, ó, 25, aparecerá esse tipo de sapatilha no painel. Aqui eu volto para o ponto reto, que é o número 1. Para escolher qualquer ponto da máquina, eu vou escolher através do número. Isso facilitará meus trabalhos. Por exemplo, 69, aparece o ponto aqui. Se for ponto 108, aparecerá aqui. Se for costura reta, número 1, que também aparecerá aqui. E este é o seletor que me auxiliará na escolha de fontes de letra. Quando eu tiver que escolher alguma fonte de letra, ele ajuda percorrendo aqui, ó, direita, esquerda, para baixo e para cima, conforme vocês podem ver. E se eu for escolher algum ponto, eu clico em OK. Vou excluir aqui, vou voltar para o módulo de costura. E no caso de bordados, também vai me auxiliar muito este recurso aqui, que é o seletor. Aqui já estou em costura reta. Este ícone aqui de ferramentas serve para alguns ajustes da máquina. Já está aqui o contorno na tensão de linha para alterar. O recomendável pelo fabricante é
entre 3,4 chegando até 3,8. Se houver necessidade de aumentar a tensão de linha ou diminuir de acordo com o trabalho a ser realizado, você também pode alterar para mais ou menos de acordo com o tipo de trabalho através do seletor aqui, ó. Vou para o de baixo, agulha de ponta dupla, 1,6. Todas as agulhas duplas têm especificação de milímetros entre uma agulha e outra. Você vai alterar aqui, ó. E para escolher a agulha, você tem que dar OK para contornar e fazer a seleção ali do ajuste, de acordo com a sua agulha. Venho no de baixo, segurança da largura do ponto. Para ativar, ele ativa automaticamente a agulha de ponta dupla, que é para ter a segurança de não quebrar a agulha no decorrer dos seus trabalhos. Dou OK. Venho na opção abaixo, que é idioma. Para selecionar o idioma, eu venho aqui através das setas. Vou deixar aqui o idioma em espanhol. OK. Aqui tem a opção de alarme. Se você quer que a máquina faça barulhinhos no decorrer dos trabalhos ou que ela fique em silêncio. Tem as duas opções. E o contraste, que é o contraste da cor aqui no meu painel. Se eu quero ele com maior contraste ou com menos contraste no painel. Volto acima e seleciono novamente para sair e voltar para o módulo de costura reta. Estes são os ajustes de configurações da máquina. Esta função é de parada de agulha dentro do tecido. Esta função é de arremate para costuras retas. Esta é a função tesoura, que arremata as sobras de linha no final das costuras. Aqui eu tenho a função Start Stop, para costurar com o pedal e sem o pedal, e ao bordar com a máquina, você também vai utilizar muito esta função. Aqui o retrocesso, que é o reforço da costura, para finais de costura. Para desengatar a sapatilha, basta pressionar para baixo, assim, até que ela desencaixe. Para encaixar a sapatilha novamente, pressione-a para cima, até que ela se encaixe novamente. Para engatar o IDT, basta pressionar aqui a alavanca até que ela se encaixe abaixo da sapatilha. Para desengatar o IDT, basta pressionar a alavanca abaixo da sapatilha e empurrá-la para trás. Para levantar a sapatilha, basta levantar a alavanca abaixo do braço da máquina. Para baixar a sapatilha, basta baixar a alavanca aqui abaixo do braço da máquina. Passador de linha na agulha. No braço livre da máquina tem dois compartimentos de acessório, um que fica na parte frontal, onde você consegue guardar todos os acessórios que acompanham a máquina, e o outro aqui na parte de trás, onde você também consegue guardar os acessórios. Seletor de ajuste de pressão na sapatilha, o N de neutro, que é o recomendável pelo fabricante, e chegando até 5 para mais pressão na sapatilha para tecidos mais pesados, e chegando até 1 para tecidos mais leves. Vou ensinar como fazer a passagem de linha para enchimento da bobina. Levanto aqui o pino, coloco meu disco de feltro, na sequência o retrós de linha, depois o prendedor de retrós abaixo, venho deslocando aqui a linha, passo aqui pelo primeiro guia-fio, contorno aqui, ó, os disquinhos de tensão, dou a volta e puxo para a direita. Pego aqui minha bobina, seguindo aqui a parte da abertura, de dentro para fora, ó. Passo a linha, seguro e coloco aqui no meu pino enchedor e desloco ele para minha direita e começo a encher.
pauso, corto a sobra de linha e continuo o enchimento da bobina. Depois de encher a bobina, eu simplesmente desloco ela para a posição original, retiro e aqui eu tenho um cortador de linha, ó. Corto a linha. Venho aqui, retiro aqui a placa da chapa da agulha, retiro a bobina e com a bobina sentido anti-horário, que é esta posição aqui, ó, a saída da linha, eu encaixo aqui a bobina e venho seguindo aqui os disquinhos de tensão conforme o meu diagrama, ó. Chegando na pontinha eu corto, pego aqui a chapa da bobina e recoloco no lugar. Vou ensinar como fazer a passagem de linha na máquina. Levanto aqui o retroço de linha e encaixo meu retroço de linha. Na sequência, o prendedor de retroço de linha. Posiciono ele na horizontal novamente e venho seguindo aqui a passagem de linha conforme o diagrama. Primeira passagem de linha, contorno, venho aqui, desço. Continuo descendo, contorno, subo aqui nessa parte, passo aqui pelo guia-fio e desço novamente. Continuo descendo, passo aqui pelo primeiro guia da barra da agulha, segundo aqui, ó, e utilizo o passador de linha na agulha. Pronto. Levanto a sapatilha e encaixo a linha por baixo da sapatilha. A máquina também possui o recurso do Start-Stop, que é a costura sem o pedal. Clicando aqui, através dessa alavanca, eu consigo controlar a velocidade da máquina. Ela está lenta, aqui eu vou aumentando para uma velocidade média. Chegando à velocidade mais rápida, que é a que eu fui agora, há pouco. E para pausar, que é para parar, eu aperto novamente a mesma tecla. Vou mostrar para vocês na prática os ajustes aqui da máquina. Aqui eu já liguei a máquina, ela está em costura reta, que é o ponto reto. E o ajuste já que o fabricante me dá é o de 0.0 aqui, que é a posição da agulha, que é esse primeiro botão aqui, ó. Eu consigo mudar a posição da agulha, ó, deslocando para a esquerda e para a direita. Chegando até 3.5. E esse botão abaixo é o comprimento da minha costura reta. Ela tá em 2.5 milímetros, eu posso aumentar para mais, chegando até 5 milímetros. Ou para 0.0, que a máquina não vai sair do lugar na hora de costurar. Então, vou deixar aqui o recomendável pelo fabricante. Quando chega no recomendável pelo fabricante, vai sair esse contorno escuro da parte de trás aqui da numeração, ó, 2,5, tá vendo? Aqui é a mesma coisa, para eu voltar ao que estava antes, vai sumir o contorno escuro ali da parte de trás, ó. Chegando a 0.0, que é a agulha 0.75, que é a agulha centralizada. E agora eu vou costurar no tecido para vocês visualizarem ali o ajuste da máquina. Encaixo aqui meu tecido, abaixo a sapatilha e venho costurando. Aperto o remate e a tesourinha. Levanto minha sapatilha e aqui está minha costura reta, já com o recomendável pelo fabricante. Aqui a parte da frente e aqui a parte de trás, ó, perfeita a costura. Agora eu vou aumentar o comprimento para vocês visualizarem a diferença na prática dos ajustes aqui do ponto. Aqui estou no ponto reto, que é a costura reta.
Aqui está entre 2,5 milímetros o comprimento da minha costura reta. Posso chegar até o máximo, que é 5,0 milímetros. Venho aqui através do sinal de mais ou menos para diminuir e vou clicando até chegar, ó, 5 milímetros. E agora vou costurar para vocês visualizarem a diferença. Encaixo aqui meu tecido e venho costurando. Corto a linha, levanto aqui a sapatilha, aqui no avesso, perfeita costura, perfeita, ó. Essas são algumas possibilidades de ajustes aqui com a costura reta. Agora vou selecionar o ponto de número 4, que é o zigue-zague. E aqui eu vou deixar o ajuste de largura e comprimento recomendável pelo fabricante e depois eu vou alterar para que vocês visualizem aí os ajustes e quais as possibilidades que eu tenho aí com esse ajuste, seja para menos ou para mais. Meu tecido aqui abaixo da sapatilha e venho costurando aqui através da tecla Start Stop. Aperto a tecla de arremate e a função tesourinha. Levanto aqui a sapatilha. E aqui está a minha costura, que é o meu ponto zigue-zague aqui, ó. Fica perfeito. Tanto na parte da frente, com o nozinho ali, o arremate, quanto aqui, ó, na parte de trás. Agora eu vou aumentar ali o ajuste para vocês visualizarem a diferença. Aqui está entre 3,0 milímetro. Eu vou aumentar para 7 aqui, ó. E aqui a largura, vou deixar em 5, para vocês visualizarem a diferença na prática. Encaixo aqui meu tecido e venho costurando. Aperto a tesourinha, retiro aqui meu tecido. E aqui está, ó. E aqui abaixo, as possibilidades de ajuste aí. E agora eu vou diminuir o ajuste ali para vocês visualizarem, tá? Um ajuste abaixo desse aqui, ó, que está aqui em cima, para vocês visualizarem aí na prática a diferença. Aqui já fiz a alteração de largura e comprimento da costura. Aqui no painel da máquina já consigo visualizar aqui a diferença e como ficará esse ponto. Vou mostrar para vocês na prática aqui no tecido, para vocês visualizarem. Lembrando que todas essas possibilidades de ajuste de largura e comprimento serve para todos os pontos, tá? Para os 150 pontos da máquina. Você consegue alterar aqui os ajustes, de acordo com a especificação do seu trabalho que você irá realizar. Encaixo aqui meu tecido e venho costurando. Aperto o arremate, a função tesourinha. Retiro aqui o tecido que está abaixo da sapatilha, ficando assim, ó. Olha as 3 possibilidades aí, para vocês visualizarem a diferença. Fica perfeito os pontos. Vou selecionar uma das opções de pontos decorativos para que vocês visualizem o ajuste que a máquina oferece. Vou selecionar o ponto de número 136, que é este ponto aqui. E vou costurar no ajuste que a máquina me oferece, que é o recomendável pelo fabricante. Aqui eu já encaixei meu tecido abaixo e venho costurando através do Start Stop da máquina.
Levanto aqui a sapatilha. E aqui está o ponto, olha o ajuste que perfeito, ó, recomendável pelo fabricante. Assim você consegue manter padrões nos seus trabalhos. Vou mostrar para vocês a função de espelhamento da máquina. Vou selecionar o ponto de número 133, que é este ponto aqui, e vou usar o recurso de espelhamento, como vocês podem visualizar aqui na tela, ó. Sem mudar a posição do tecido de lugar, eu consigo alternar aqui o posicionamento ali do meu desenho, tá? Que é o meu ponto decorativo. Vou fazer primeiro este lado e depois vou mudar aqui, ó, para vocês visualizarem a diferença ali, como vai ficar na prática. Já encaixei meu tecido, venho costurando aqui através do Start Stop. Apertei o arremate programável. Agora eu vou apertar lá o botão de espelhamento e vou continuar costurando, ó. E apertei o arremate programável para finalizar o meu ponto, arrematar e cortar a linha. Retiro aqui o tecido e aqui eu tenho o espelhamento lado a lado, ficando exatamente assim, ó, para customizar e personalizar os trabalhos. E na sequência do espelhamento, eu vou fazer o espelhamento de ponta a ponta. Vou selecionar o ponto de número 51, que é este ponto aqui, e o de ponta a ponta é exatamente esse, ó. Ele muda a posição, sem eu tirar o tecido do lugar também. Vou fazer primeiro nesta posição e na sequência eu vou alterar para vocês visualizarem o espelhamento de ponta a ponta. Aqui eu vou posicionar o lado ali para vocês compararem o espelhamento. E venho costurando através da tecla Start Stop. Aperto o arremate programável. Ele já finalizou. Vou apertar novamente para mudar a posição, sem perder a referência aqui do meu trabalho. Vou continuar. Apertei o arremate programável. Levanto a sapatilha. Olha como fica perfeito. Aqui acima o coração espelhamento lado a lado. E aqui de ponta a ponta, de acordo com a pontinha ali, ó, né, do meu desenho. Assim dá para vocês terem um parâmetro, ó, porque de ponta a ponta. Tá vendo? As pontinhas se encontram ali, deixando meu trabalho perfeito. A máquina disponibiliza a opção de ponto cheio, ou também chamado como ponto acetinado. Vou selecionar uma das opções aqui desses pontos para que vocês visualizem o quão perfeito fica o ajuste recomendável pelo fabricante. Vou selecionar o ponto de número 82, que é este aqui. E o ajuste do ponto vou deixar o recomendável pelo fabricante para que vocês visualizem como fica perfeito o ajuste que é recomendável pelo fabricante. E agora eu vou costurar para vocês visualizarem como fica perfeito este ponto. Já tenho encaixado meu tecido e através da tecla Start Stop eu venho costurando aqui. Apertei o arremate programável para finalizar minha costura com perfeição. E olha este ponto. Olha o acabamento do ponto, que perfeição. Este é o ajuste recomendável pelo fabricante. Não apenas para este ponto, mas para todos os pontos que são cheios, tá? Ou pontos acetinados. Olha que perfeito. A máquina possui 7 casas de botão. Vou selecionar uma das 7 opções de casa de botão
e vou costurar para que vocês visualizem o quão perfeita é a casa de botão da máquina. Vou selecionar aqui a casa de botão de número 25. Vou selecionar a casa de botão de número 25, que é esta aqui. Para fazer a casa de botão, é necessário a utilização desta sapatilha. Aqui na parte superior tem uma catraca, onde eu encaixo aqui o botão para que a casa de botão fique proporcional ao meu botão. Exatamente assim, ó. Retiro aqui a minha sapatilha da máquina e encaixo aqui a minha sapatilha, ó. E abaixo a sapatilha até que faça um clique. Pronto, fez um clique. Já coloquei aqui a sapatilha, já engatei a sapatilha. Venho aqui na minha lateral, levanto a sapatilha e abaixo este guia entre este espaço aqui, ó, para delimitar o tamanho ali. Ó, para delimitar o tamanho aqui da minha casa de botão, ó. Pronto, agora eu já posso fazer a casa de botão. Já encaixei meu tecido e venho costurando através da função Start Stop. Venho aqui, levanto a sapatilha. A máquina já fez o corte de linha, ficando exatamente assim, ó. E agora, com o auxílio de um alfinete, eu marco aqui essa parte. E com o auxílio desta ferramenta, que é o abridor de casa, que acompanha no blister de acessórios, você vem aqui e faz exatamente isso, ó. Vem abrindo, ó. E aqui limita para você não ultrapassar ali. Ficando exatamente assim minha casa de botão. Perfeito, ó. Essa é uma das opções de casa de botão. A máquina também possui algumas opções de fontes de letra, através deste ícone aqui, ó. Seleciono. Aqui eu tenho a opção de fonte de letra em maiúsculo e em minúsculo, através dessas setas aqui, ó. Aperto o sinal de mais. Vai aparecer a opção em minúsculo. Na sequência, opções de vírgula e acento. E opções de número. E para voltar, pois vou utilizar aqui a fonte de letra em maiúscula, vou escrever amor. Já vai aparecer as fontes de letra aqui. E vou escrever amor através deste seletor aqui, ó. Clique em OK para escrever o A. Venho aqui para a lateral e para a setinha aqui abaixo, se tiver que descer. M, O e mais à frente aqui o R. E dou OK para selecionar. Já escrevi amor. Para colocar a máquina em módulo de costura, clico aqui neste ícone, ó. Já está aqui. E agora é só costurar. Apertei o arremate programável, que é para fazer uma única vez, escrever uma única vez e já parar. Levanto aqui minha sapatilha. E aqui está. Olha que perfeito. Esta é uma das opções aqui de escrita aqui da máquina. Caso eu queira salvar aqui, eu clico aqui neste coração com seta, ó. Salvar sim ou não, já está selecionado aqui o sim, dou OK aqui.
Pronto, já está salvo. Caso eu desligue minha máquina, liguei a máquina novamente, venho aqui neste ícone de coração e aqui está o meu trabalho, ó, amor. E caso eu queira excluir, é só inserir novamente um novo trabalho aqui através deste ícone. Escrevo novamente, automaticamente o que estava ali será apagado. Vou clicar aqui, vou escrever FAF. E agora vou salvar. Deseja salvar? Sim. Ok. Já está aqui o FAF. Caso eu desligue, automaticamente estará o meu último trabalho, que é o que eu escrevi, que é o FAF. O trabalho anterior será deletado automaticamente. Vou ensinar como fazer a limpeza da caixa de bobina. Primeiro retiro aqui a chapa da bobina, retiro a bobina e com o auxílio desta ferramenta que acompanha no blister de acessórios, venho aqui desencaixando os meus parafusos, os dois. Desencaixei os parafusos, agora eu vou retirá-los. Retirei os parafusos, levanto aqui a sapatilha da máquina e retiro aqui a chapa da agulha. E com o auxílio desta ferramenta, que é essa escovinha que vem aqui no blister de acessórios, eu venho higienizando aqui, ó, em toda a volta da caixa de bobina. Removendo toda a sujeira, ó. Na sequência, eu recoloco aqui a chapa da agulha. Recoloco aqui os parafusos. Prendo os parafusos. E após prender os parafusos, eu recoloco a minha bobina, ó, sentido anti-horário, venho seguindo aqui os guias, que é o diagrama, corto, na sequência a chapa da bobina. Pronto, minha máquina já está limpa e higienizada e pronta para uso. Acessórios exclusivos FAF. Sapatilha de casa de botão, discos de feltro, sapatilha de bainha invisível, sapatilha reta sem uso do IDT, sapatilha universal com uso do IDT, pé de quilting, sapatilha de casa de botão, sapatilha de zíper, 4 bobinas mais uma bobina que acompanha na máquina, chave de fenda, parafuso extra, blister com agulhas, escova de limpeza mais abridor de casa de botão, pino para retrós P e M, tela para linha mais chave de fenda, pino extra para costurar com agulha de ponta dupla, guia de matelassé, suporte para trocar agulha, pedal da máquina, sapatilha para zíper invisível, sapatilha para vivo no cordão, sapatilha para cordão, sapatilha com a ponta aberta para pontos decorativos e sapatilha para acabamentos. Esta foi a videoaula da máquina Creative Ambition 640. Encerramos aqui o primeiro módulo e na sequência teremos a opção do segundo módulo, que é para esta mesma máquina, lembrando que é uma máquina de costura e bordado. Encerramos aqui o primeiro módulo de costura.